já voltamos, né? Como todos sabem, com 1 hora o Instagram derruba a live, né? Ela tem um tempo máximo de 1 hora, então nós já vamos abrir uma outra, já vimos outro vídeo para dar sequência ao nosso papo com o Diego Holanda, né? Que é o nosso convidado de hoje aí nessas lives. Não convidado, né? Mas não temos convidados nas lives, temos amigos que sempre estão aqui nesse bate-papo bem interessante, bem informativo para todos, né? Falando de esportes, falando da parte técnica, da parte de arbitragem, da parte educacional, enfim. Muitas pessoas que estão participando dessas lives aqui, já fiz o convite, né, para ele retornar para o nosso bate-papo, já está reconectando e vai dar sequência. Diego, nós encerramos o vídeo, você falava do primeiro jogo, né, da final do Alagoano Sub-20 do ano passado, e para a gente dar sequência, né, dessa transição aí do jogo já na final, né, você falou do primeiro jogo que perdiam por 3-1, né, fazer você fechar essa questão do primeiro jogo, do Sub-20, começar a falar sobre a grande final. Isso, então lá a gente praticamente foi dominado, né, pela equipe do Rafael, fortíssima equipe, por sinal que foi a equipe também que fez a final do Sub-17 com a gente em 2018. E praticamente foi o mesmo cenário, né? Perdemos o primeiro jogo e conseguimos reverter. Sendo que no jogo de volta a gente estava fazendo a partida impecável também, né? A nossa defesa começou a funcionar, a gente entrou lá em cima e conseguiu anular a equipe dele até uma certa parte do jogo, né? E infelizmente teve um incidente que é lamentável isso acontecer no esporte, que é confusão, né? Briga sempre preguei e a gente, eu acho que não tinha nem, não me recordo de outro dia que teve brigas com as minhas equipes. E perdemos os dois melhores atletas de a gente, que era quem realmente fazia diferença no 1 contra 1, no jogo individual, eram os dois. Ele também perdeu, acho que os dois melhores atletas dele também. Então foi bem justo como ficou o jogo, e ficou um jogo de xadrez. Né? Ele entrou com o goleiro linha, eu também entrei com o goleiro linha, e o jogo mudou. Né? Felizmente, né, para ele, infelizmente para mim, a equipe dele dominou o jogo. A partir dali, a equipe dele dominou o jogo e a gente não teve mais forças para reverter o placar, mas foi um jogo, se eu não me engano, foi 5-4 esse jogo, a final. Então, foi um jogo muito bom. Tirando o incidente que aconteceu da briga, o jogo foi excelente. Eles tiveram os méritos de ser campeão, a gente não foi competente em ser campeão, mas é uma base, como você falou, que vem dando muitos frutos, muitos rendimentos, e eles ainda têm idade de competir, alguns com mais 2 anos, né, de sub-20, para daí então dar essa transição para o adulto. Então espero que a gente tenha o apoio necessário para que eles continuem competindo, né, levando o nome da nossa cidade no cenário estadual, né, e fortalecendo ainda mais o futsal de Palmeiras, né, que isso é muito bom. Elevar o nome do futsal e também, né, não só na questão da elevação do nome do futsal de Palmeiras dos Índios, mas também da participação, não só da LIFES, mas de que outras equipes de escolas, de outras instituições também. Nós temos alguns projetos aqui na cidade que vem acontecendo, que é o projeto da Ingrid, né? Eu não me recordo no momento o nome da equipe, outras iniciativas também que vem acontecendo aqui na nossa cidade, que são muito importantes para o desenvolvimento. É importante que tenham várias equipes. Tendo várias equipes, o nível interno aumenta e isso vai fazer com que a cidade, as equipes da cidade possam brigar de igual para igual com equipes em outras dimensões, podemos dizer assim, nível estadual, nível nacional. Inclusive, você já participou com a LIFES de uma competição nacional. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa experiência da equipe de Palmeiras, da LIFES, disputando uma competição nacional. Isso é, só fechando esse assunto, né, que você falou, é muito importante mesmo essas competições e resgatar mesmo o gosto, né, aquela vontade que a gente tinha, os ginásios lotados, aquela rivalidade que a gente tinha muito boa entre os colégios, entre as equipes, né, seja clube ou seja escola.
e os ginásios da nossa cidade, eles eram lotados, né? Quando eu era atleta ainda do colégio, as escolas, elas lotavam os ginásios e isso foi se perdendo, né? Infelizmente foi se perdendo essa rotina, essa paixão que tinha da torcida, daquela rivalidade, né, como já falei. E felizmente começou a resgatar. A gente viu nessas finais da Leafs o ginásio praticamente lotado. Não estava lotado, mas estava em um clima muito bom, né? E fazia muito tempo que eu não via Palmeiras torcer para Palmeiras. Geralmente, Palmeiras torce contra Palmeiras. Isso é lamentável, né? Uma equipe de Palmeiras e a torcida da casa a torcida da casa é contra, né, a própria equipe. Então é lamentável, mas a gente viu que a Leafs, ela resgatou, né, essa paixão e chega a me arrepio de falar, a gente via Palmeiras torcendo. Né? Tem algumas fotos já final de 2018, onde a gente fez um gol e o ginásio todinho de pé, todo mundo de pé, vibrando, fazendo a mesma vibração que os atletas estavam. Então aquilo, para mim, é muito gratificante. Né? Então espero que a gente realmente resgate isso e que não chegue só a Leafs, né? Que não chegue só o CEA, que não chegue só o Cristo, que a gente tenha mais equipes no Campeonato Alagoano, que a gente tenha mais equipes em competições fora da cidade, em competições fora do estado, para que a gente tenha mais atletas, né? Para que a gente busque essa vontade dos meninos que no nosso tempo tinham de jogar, de brincar, né? Que hoje estão preferindo estar no Free Fire, né? Preferindo estar no computador, no celular, do que em uma quadra, em uma competição esportiva, né? A questão da Taça Brasil foi... Antes de você falar da Taça Brasil, mandar um abraço aqui para o Rafael Braga, né, que falou aqui que realmente é uma pressão grande, né? O Rafael é também um dos grandes algozes aí da Leafs, e a Leafs também é das pedras na chuteira também do Rafael Braga, né? E de outros treinadores também, claro. Você falou da rivalidade, é importante a gente mencionar, né? A rivalidade fica sempre dentro da quadra, né? Fora da quadra a situação é outra. Todos nós profissionais do esporte, todos nós temos uma relação muito próxima, muito estreita e muito respeituosa. Isso é muito importante, né? Um abraço para o Rafael, para todos os nossos amigos professores que estão aí, para o Romildo também, todos os que estão acompanhando aí a live também. Isso, a gente criou essa rivalidade, né, como a gente falou, que é muito sadia, a gente nunca se respeitou, em nenhum momento, sempre houve o respeito, né, de ambas as partes, tanto com o Rafael quanto com o Romildo, que eu acho que são os dois que rivalizam mais com a Leaf, né, com o CEA, quando a gente ia para as competições. E hoje também o Lucas, né, que vem montando equipes fortíssimas, tricampeão do Geal, alagoano com a Leaf, né? Alagoano ano passado com Santa Catarina, foi o campeão do Sub-13, né? Fortíssima equipe. Então, a gente falou muito dos cursos, das lives, que a gente aprende muito, né? Com isso. Sendo que o maior aprendizado da gente, enquanto técnico, é a quadra, é o jogo, é a competição, né? A vivência, e a né? gente, com certeza, a gente aprende com o outro professor. Querendo ou não, a gente aprende com a maneira do outro time jogar, a gente aprende como se defender, como é que a gente vai atacar. Então fica aquele joguinho de xadrez e quem colocar a peça melhor é que vai vencer o jogo. Como a gente vê os jogos, não tem um jogo que é goleada. O jogo sempre muito parelho, o jogo 3-1, 2-1, pênaltis, né? Como tivemos muitos pênaltis, principalmente com o Romildo, parece que já era sina. Ia para o mata-mata, era pênalti. Nunca vi, não. Mas isso é muito bom, a gente aprende muito. E voltando, né, à questão da Taça Brasil, foi um aprendizado enorme para a gente, tanto para o Lucas quanto para mim, né, como profissional. A gente teve essa experiência em participar de uma competição a nível nacional. E vimos qual grande é o nível lá fora, né? Veio o Santos,
São Paulo mesmo, o Retrô, que, lá de Recife, que foi a cidade sede, time da Paraíba, que foi o campeão naquele ano, fortíssimas equipes, fortíssimas. E naquele ano a gente só levou de 10 para frente. Era 9, 10, 11, sendo que aquele placar pouco importava para a gente. A gente já foi na certeza de que seria assim, de que a gente seria massacrado até pelo nível técnico que a gente tinha dos atletas, por ser sub-9, eram alunos que estavam praticamente vivenciando as primeiras competições, né? E chegaram à competição nacional, tiveram maturidade, que isso foi o mais importante para a gente, foi a maturidade de saber perder, e no outro jogo levantou a cabeça, levou mais 10, não via ninguém chorando, via o mais importante, que era a diversão dos meninos. Os meninos chegavam na pousada que a gente ficou, que era da igreja lá, sabe? Ficou a gente num espaço muito grande, com campo, com piscina. E chegavam do jogo, já estavam com a bola no campo. Então, para eles era diversão, que era o que a gente queria, era essa diversão e aprendizagem da gente, professor, né? E a gente mexeu muito lá, porque a gente não tinha essa possibilidade de se juntar, o Lucas e eu, por conta da distância, né, Arapiraca e Palmeiras. E lá a gente ficou 4 dias alojados, juntinhos já, né, com os alunos, e a gente mudou muito a nossa equipe lá. Apesar das derrotas, a nossa equipe evoluiu bastante para um nível de Alagoas, que foi a equipe campeã sub-9. A equipe que a gente foi para lá no Brasileiro sub-9, na Taça Brasil sub-9, foi a equipe que foi campeã aqui em Maceió, né, em Alagoas. E a gente tinha perdido o jogo para a equipe que foi finalista com a gente, antes de a gente viajar para a Taça Brasil. Quando a gente voltou, a Taça Brasil foi uma preparação para o Alagoano. Então a gente conseguiu mudar muita coisa e conseguimos, graças a Deus, o título, né? Sub-9. E naquele ano a gente ganhou o 9, o 11 e o 17. Foram 3 equipes. A gente que chegou na final e foi campeão as 3. O Sub-13 perdeu na semi e o 15 não chegou nem na semifinal naquele ano. Então foi um aprendizado enorme, né? Pra gente. Isso mostra que as derrotas elas são muito importantes também, desde que bem trabalhadas, obviamente, né, para que tenhamos o aprendizado, né? A gente aprende muito nas derrotas também. E uma coisa que é importante que você falou é que os garotos eram comprometidos com o jogo, obviamente, mas o resultado não abalou tanto eles, porque você, o Lucas, todo o pessoal que estava com vocês, né, principalmente vocês dois, faziam esse trabalho preventivo com eles, essa conscientização, eles entenderem o papel importante que é dentro da competição, porque saber até, claro, todo mundo vai para a competição com o intuito, com a vontade de ganhar, de ser campeão, mas saber das limitações e saber que todo aprendizado ali é bem-vindo, independente do resultado que vier a ser obtido. Com certeza. E foi muito, muito aprendizado mesmo. Principalmente para eles, né? Que ninguém sabe nem se eles terão outra oportunidade de disputar uma competição de nível nacional, né? Daquela equipe da gente tem um atleta no Internacional de Porto Alegre, o Walter, que é de Santo Agostinho, que pra gente ele é um nível muito bom mesmo. Sendo que, por não ter tanta vivência com um nível maior, né, foi a primeira competição de um nível muito alto, eu acho que para ele, lá a gente via os outros meninos com um nível maior que ele. Né? Mas por quê? Porque esses meninos, eles competem em alto nível desde 6 anos de idade. A gente vê o Santos do Sá, naquela ocasião jogava no 4-0. E com uma consciência de jogo enorme, os meninos. A gente até brincava no tempo lá, dizendo que eram adultos em miniatura. E, na verdade, parecia uma equipe adulta jogando, tá? Sendo que em miniatura.
E a gente aprendeu muito, né? E viu a evolução também dos nossos meninos, que é o que mais importou para a gente foi isso. Vale lembrar, né, para algumas pessoas, sempre tem as críticas, né, sempre tem as pessoas que falam a questão do não ter êxito nessa competição não quer dizer incapacidade dos garotos, tampouco incapacidade de quem estava no banco, né? Eu falo isso não pela Leafs, não pela Leafs, mas por Alagoas de uma forma em geral, porque é a questão da vivência. Você falou, né, os garotos, né, desde cedo vivenciam isso, ou seja, e outra, jogando em alto, tendo confrontos o tempo todo, coisa que a falta de equipes aqui na cidade, a falta de equipes no estado de uma forma em geral, numa situação macro, ou seja, tendo essas disputas mais acirradas, faz com que eles, que têm essa condição de estarem constantemente em confronto, se desenvolvam mais rapidamente do que nós aqui, né, para o futebol, para o futsal de Alagoas. As pessoas falam, não, nível de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mas é uma outra realidade para o futsal. Não é que os alunos, atletas ou professores têm uma capacidade reduzida ou menor. É a questão da própria estruturação da modalidade que não permite uma ascensão maior. Claro, temos bons resultados através dos tempos, temos, mas são, né, fora da curva, ou seja, a possibilidade é menor do que as equipes dos grandes centros, Minas, Paraná, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, enfim, desses locais em que as modalidades esportivas, não só o futsal, mas as modalidades esportivas de uma forma em geral, elas são bem mais, têm uma estrutura maior de clubes, de investimentos, enfim, toda essa, toda essa possibilidade que eles conseguem, né, ter, e que para nós aqui é um pouco mais difícil, né, as dificuldades aqui são bem maiores. Com certeza. Felizmente a gente não tem essa competitividade, né? Principalmente nas categorias menores. A gente vê as competições escolares aqui da nossa cidade sempre aberto a categoria sub-8, mas nunca tem. Uma Nunca tem pena. equipe sub-8, né? Infelizmente só tem uma que se inscreve. E não tem como a gente competir. Tá? Então seria muito interessante que a gente começasse a competir. É importante frisar, competir pedagogicamente, né? Sim, sim. Até porque são crianças e a gente tem que deixar eles se divertirem. Mas que essa diversão eles aprendam, né? Jogar com e não jogar contra, né? Pois é, com certeza. Então eles vão ter aquela vivência e vão aprender com a derrota, vão chorar de tristeza ou de alegria, que nessa idade geralmente tem o choro, né? Mas que na outra competição já não vai haver esse choro, porque eles adquiriram maturidade, eles adquiriram uma boa bagagem e conseguem resolver melhor aqueles problemas do jogo, né? E saber aceitar a derrota ou a vitória, no caso, né? Então, isso seria muito interessante que a gente tivesse aqui. Não só na nossa cidade, mas Alagoas também é muito, muito escasso de competições nessas faixas etárias. Né? A gente vê Pernambuco, todo ano Pernambuco ele é campeão, né? Campeão nacional de base, seja com o esporte, seja com o colégio. Então, o Renan e o Neto sempre chegaram, mas porque em Pernambuco há essa competitividade. Os meninos, desde novo, eles competem, né? Esporte, Náutico, Santa, então a gente tem um confronto rotineiro, coisa que a gente não tem aqui em Alagoas, né? Pois é, inclusive a influência dos clubes, né? Você vem para um campeonato pernambucano, você tem os grandes clubes que são relacionados ao futebol, eles sempre têm, no mínimo duas, entram geralmente com duas, e lá eles fazem geralmente sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, ou seja, tem um campeonato para cada categoria, ou seja, em cada uma dessas categorias as equipes entram com no mínimo duas equipes, né? O Sport entra com duas, o Náutico entra com duas, o Santa Cruz entra com duas, ou seja, já começa a competição, ela já tem um corpo bem maior, né? Por ter os clubes de camisa, como a gente popularmente chama, já tem esse número grande de atletas. E
claro, das equipes do interior, da capital também, que sempre tem uma vivência muito boa também no futsal de base, né? Para exemplificar, claro, aqui o nosso vizinho Pernambuco, a gente sempre se referencia muito por ser uma referência não só para nós, mas para as diversas equipes no Brasil, no Nordeste especificamente, mas no Brasil também. Quero registrar aqui o que o Rafael falou. Ele colocou o comentário assim: nos últimos 5 anos, somente o Diego conseguiu ir a uma Taça Brasil. Difícil competir em alto nível sem participar dessas competições a nível nacional, ou seja, trazendo, né, falando mais uma vez sobre essa vivência de quadra, esse tempo de quadra que a gente chama, né, que tem que ter o tempo de quadra, estar jogando constantemente, estar competindo constantemente para poder ter essa vivência cada vez maior. E as dificuldades que não são poucas no futsal de Alagoas, no esporte de uma forma geral, Diego, mas para a Palmeiras dos Índios a dificuldade parece que é bem maior às vezes, né, Diego? Para conseguir Aqui levar as é. equipes. Foi bem enfática a fala do Rafael, porque é uma coisa que vem desmotivando a gente a participar do estadual. Né? Eu conversava com o Romildo também, com o Lucas, e eu acho que a fala é conjunta. Né? Todo mundo está com esse mesmo pensamento. A gente participa do Alagoano com a intenção de, caso venha a ser campeão, a gente disputar a Taça Brasil. Né? Sendo que raras as vezes a gente vai ter essa oportunidade. Para a gente sediar uma Taça Brasil, no mínimo você vai gastar 30 mil reais, né? Para sediar uma Taça Brasil. Se a gente for para competição e não seja, pelo menos aqui no Nordeste, a gente vai gastar de 30 mil para frente. Então a Leafs ela foi 6 vezes campeã alagoana e a gente só conseguiu ir para uma Taça Brasil, que justamente foi no ano que a gente não tinha títulos. A gente veio ter o título naquele ano, porque a Taça Brasil começou antes do estadual. Mas não foi uma equipe da gente que tinha vaga. É porque foi Era o a primeiro primeira, ano da Taça Sub-9, né? a primeira competição, né? A primeira Taça Brasil Sub-9 e Alagoas mandou um convidado. No caso, foi a gente com representante de Alagoas. Mas é uma coisa que vem desmotivando muito, porque é uma competição muito cara para ser disputada, o Alagoano, principalmente para a gente que é do interior, se torna muito cara por conta das viagens, que raramente a gente tem jogo em casa, então a gente vai estar viajando muito, e o que encarece muito é o transporte, coisa que a gente não consegue, na própria cidade a gente não consegue um transporte, não sei por que é tão difícil, né, de conseguir isso. Eu acho que só tinha 2 equipes de Palmeiras participando do Alagoano, a Cafurna, do professor Marcos, e a Leafs, nos anos que a gente vem competindo. E apenas um ano foi que a gente conseguiu esse transporte, também depois que eu fiz um texto nas redes sociais e foi muito compartilhado e chegou lá até o gestor, né, que é quem manda no transporte, e a gente conseguiu. Mas já no ano seguinte a gente não teve êxito com a transporte. Então fica muito complicado. Os atletas colocam do bolso, a gente tem que estar tirando do nosso bolso para competir. E quando ganha, não vai para o brasileiro, para a Taça Brasil, né? Que é a motivação de qualquer um que joga o Alagoano. Felizmente é complicado. É só para esclarecer para alguns, né? Antigamente a possibilidade era bem maior porque tinha o suporte financeiro dos patrocinadores da confederação que pagavam, né, parte das passagens, estadia, alimentação, os atletas, a comissão técnica recebia diárias para isso, mas com a escassez dos patrocínios, os patrocinadores deixaram, né, a condição atual do país também, acabaram deixando a confederação e com isso as competições, as equipes que vão disputar essas competições têm que ter os recursos próprios. Antes era bem mais fácil, né? Você ganhava no seu estado e você tinha uma parcela das passagens, era uma boa parcela das passagens, tinha as diárias, né, que os atletas recebiam e a comissão técnica para alimentação, também hospedagem, enfim, era uma estrutura totalmente diferente da que nós temos hoje, o que dificulta para Alagoas, para vários estados também, e acaba sendo esvaziando também a competição nacional,
né? Um abraço para o meu amigo Romilson, lá de Teresina, né, em Pernambuco, Terezinha, em Pernambuco, que essa dificuldade, né, para todas as equipes, e principalmente para as menores, né, para as que têm as equipes de camisa, os clubes que têm estrutura, fica mais fácil, né, mas para as equipes que dependem praticamente que exclusivamente dos patrocinadores, né, dos próprios atletas que têm que fazer essa participação financeira é bastante difícil e para as equipes de Palmeiras também. Você falou aí na Cafuna, anteriormente eu tinha me referido, né, às equipes, aos projetos aqui na cidade, tinha esquecido. Peço desculpas ao professor Marcos, né, que eu esqueci de referenciar também o trabalho dele, que é um dos trabalhos também muito interessantes aqui na nossa cidade, que tem, né, aqui em Palmeiras, que tem esse trabalho muito bom com o futsal. Diego, das conquistas ou das competições que você participou, a Taça Brasil, sei que foi um momento muito especial, os títulos, né? Mas sempre tem aquela competição que fica mais marcada na carreira, né? Por enquanto, qual é que você tem assim uma lembrança bem mais forte para você, que mais marcou assim a competição? Só para a gente fechar a questão da Taça Brasil, né, da dificuldade que a gente tem, eu acho que outra dificuldade que é enorme é a questão do ano base. A Taça Brasil, exemplo, se a gente for campeão sub-17, só vai participar da Taça Brasil no ano seguinte. Então, muitos daqueles atletas que são sub-17 já não vão poder mais jogar porque eles estouram a idade no ano seguinte. Né? Então, eu acho que deveria haver esse controle aí, né? A gente adequar esse calendário do estadual para que seja realizado no início do ano, para a equipe campeã daquele ano participar da Taça Brasil no decorrente ano. Então, acho que isso facilitaria mais ainda a ida das equipes para a competição, né? Porque muitos atletas saem. Você foi campeão no 17, está com a equipe prontinha. Muitas vezes tem até como buscar aquele recurso com aquela equipe. Mas no ano seguinte a gente não tem aqueles mesmos atletas e não tem a possibilidade de buscar o recurso com aqueles outros atletas, né? Então fica muito complicado. Influencia no nível técnico da competição também, das equipes e da competição. Com certeza. Com relação à competição que mais me marcou foi o Alagoano 2018, que foi um título muito esperado. Apesar da gente já tinha sido campeão 5 vezes, né? Até aqueles mesmos atletas tinham sido campeões no ano anterior, tendo que não como protagonistas. Eles eram uma idade menor, quem eram os protagonistas eram os atletas que já estavam em idade estourada. E a equipe, que é essa geração, 2001 e 2002, ela vinha participando de competições desde o sub-13. E a gente vinha sempre batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. E em 2018, felizmente, a gente conseguiu conquistar o título, né, estadual e fechou aquele ciclo escolar, que foi o ciclo sub-17, e partimos para o ciclo adulto, né, porque o sub-20 ele já é, dá para ouvir? O sub-20 ele já é uma competição adulta, né? Então eles tiveram essa transição muito por conta daquele título do sub-17. Então foi um título que marcou muito, foi muito bom mesmo. Apesar de a gente já ter sido campeões no adulto, né, com o Corujão, que teve competições que a Copa Palmeiras mesmo foi um título muito marcante, mas não era um trabalho meu, né? Era um trabalho que eu trocava peças. A gente trocava peça e conseguiu ser campeão. Com esses meninos não, foi um trabalho que a gente conquistou. Ali tinha uma identidade nossa, né? Então foi o que mais marcou. Legal. Aproveitar para dar um abraço aqui para o meu amigo Luciano Carlos, seu amigo também, né? Está sempre nas competições, grande profissional também lá de Teotônio Vilela, que vai estar com a gente nas próximas lives. Né? Também, não só o Luciano, mas o Rafael também, a gente vai agendar também um dia com o Rafael, com outros profissionais também, para estar nesse bate-papo aqui com a gente. Diego, com a estrutura que você tem, não digo estrutura de clube, mas com os atletas que você tem na mão, você podendo
explorar qualquer característica deles. Claro que a gente vai utilizar o nosso esquema de jogo, a nossa formação de acordo com o que nós temos na mão, né, de condição física, de condição dos atletas, né, técnica, física, enfim. Você tendo os alunos que você queira colocar o seu tipo de jogo, para você, qual a sua forma de jogo ideal que você gostaria de sempre implantar? Eu sei que você sempre faz adaptações porque vai variar de acordo com o material humano que você tem, mas para você, qual é a formação ideal? Qual é o tipo de jogo ideal para você? Pronto, eu acho que quem assiste os nossos jogos, né, já é uma coisa marcante nas nossas equipes, é que a gente quer a bola, a gente gosta da bola. Tá? Então, mantém muito a posse de bola, sempre de forma vertical, né, buscando sempre o gol, trabalha a posse de bola, mas com objetividade. E uma defesa muito alta, da gente a todo tempo a gente quer roubar essa bola, então o objetivo da nossa defesa não como é que eu posso falar, deixar o outro time jogar, a gente sempre quer recuperar essa bola para que a gente imponha o nosso jogo. Acho que houve algum probleminha na internet dele momentaneamente, mas a gente vai fazer novamente o contato aqui para retomar o nosso bate-papo. Ele falava sobre modelo de jogo, né? Ele vai continuar falando sobre o que ele acha ideal. Ok, já está de volta aí. Vamos lá, Diego. Como eu havia falado, é uma característica marcante a nossa busca pela bola a todo instante e a nossa defesa, que é muito alta. A todo instante a gente tem que estar pressionando. Tá? Então, independente do nosso sistema de jogo, que isso é muito... a gente dispensa esse sistema porque a gente visa o modelo, né? A maneira da gente se comportar. Então, o nosso padrão de movimento, ele vai independer do nosso sistema. Então, mesmo que a gente esteja no desenho 3-1, ou no desenho 4-0, a nossa movimentação ela vai ser a única. Tá? Então, ela vai ter muita busca, aproximação, tabelas, paralelas, superioridade numérica onde está a bola. Então, a gente deixa muito os atletas à vontade para que eles tomem a sua decisão, tá? De acordo com a resposta do adversário, lógico, né? Da circunstância que esteja no jogo. Mas a nossa característica vai ser sempre a mesma, independente da equipe que a gente venha jogar. Um erro muito grande de muitos técnicos, não só no futsal, mas professores de diversas modalidades, dois erros muito graves. Primeiro, querer impor a sua forma de jogo a qualquer equipe que ele tenha na mão e não querer abrir mão dessa preferência dele relacionada à equipe adversária, ou seja, não se adaptar ao que está vindo de lá para cá, ou seja, de como atacar, de como defender com relação àquela equipe. E às vezes a gente vê muita teimosia nisso e os resultados acabam não acontecendo justamente por não querer abrir mão, por não ter esse leque de opções para que o aluno tenha o atleta tenha esse repertório e o próprio técnico também tenha esse repertório de se adaptar aos jogos, à situação em que o jogo apresenta e também à característica de cada atleta. Com certeza. Eu havia falado com o Jaime na outra live que a gente teve e deu um exemplo que foi bem interessante. A gente treinava com o sub-15, 15 e 14, né? Que era o time do Geal, que jogava sub-14, mas que jogava as competições sub-15 também. A gente treinava junto com a equipe sub-17. O treino era o mesmo para as duas equipes e as equipes jogavam totalmente diferente. Então, às vezes, a gente ficava se perguntando como uma equipe jogava de um jeito e a outra equipe jogava de outro, né? Que a gente pregava a mesma coisa, sendo que, como você bem enfatizou, as características eram totalmente diferentes. Né? O meu sub-14 era uma equipe mais lenta, que não tinha tanto essa mobilidade para fugidas, para a bola de espaço. Então, eles jogavam mais posicionais. E quando a gente queria impor esse jogo
espaçado, para que eles fugissem mais, ganhassem as costas do adversário, ganhassem espaço. Por característica dele, que já vinham do sub-9, sub-11, sub-13, chegou no 14, a gente já não conseguia mudar e fazer com que eles jogassem da maneira que o sub-17 jogava. Então, a gente, nos treinos mesmo, a gente observou e viu que não tinha como jogar. Eles iam ter que jogar de um jeito e o sub-17 ia jogar de outro. Então, eles jogavam mais posicionais, com trocas simples mesmo, troca ala-pivô, tabelinha, bola de paralela, sendo que em um desenho diferente do desenho que o sub-17 jogava. Né? Então, isso é específico. Como a gente falou no início da live, cada atleta, cada equipe, ela vai ter a sua especificidade. Não tem como a gente querer copiar. Né? Então, e o jogo ele é muito imprevisível mesmo. Apesar dos outros treinadores saber como é que a gente joga, como é que a LIF joga, como é que o CEA joga, no jogo quem toma a decisão são os atletas. Não tem como. O que é que o atleta adversário vai saber o que o meu vai fazer? Não tem como. Eles sabem a maneira como a gente joga, mas não sabem a decisão que a gente vai tomar na quadra. Então, eu sempre disse a eles mesmo, aos alunos, que deixava meu treino aberto para quem quisesse olhar o treino. Convidei outros professores para olhar e eles se questionavam. Professor, fulano de tal que a gente vai jogar contra está olhando nosso treino. E daí? No jogo, quem toma a decisão são vocês. Ele está vendo o nosso treino, mas não sabe a decisão que vocês vão tomar. Então, quem toma a decisão sempre são eles. A gente dá o suporte, né? A gente joga os problemas para que eles resolvam no treino e que essas resoluções cheguem mais próximo da realidade do jogo. Então, à medida que eles vão resolvendo problemas, esses problemas já são os mesmos que vão aparecer no jogo, apesar da imprevisibilidade que tem o nosso esporte, né? Daí a importância do um contra um sempre incentivar a tomada de decisão, o que a gente tanto preza hoje, o jogador inteligente, o jogador que pensa, o jogador que está sempre pronto para resolver qualquer situação, para fazer a resolução dos problemas que aparecem no jogo. Pois é. Então, eles devem ser estimulados desde da sua aquisição no futsal, né? A iniciação em si, ela deve ser voltada para isso. Não que eu vou dar o mesmo treino, eu posso até dar o mesmo treino que eu dou do meu 17 para o meu sub-9. Sendo que a cobrança, a exigência, o contexto, ele vai ser totalmente diferente. Mesmo sendo a mesma atividade, o contexto é outro e as ferramentas que eu devo utilizar nos treinos têm que ser ferramentas diferentes. Então, tem uma fala do Marquinhos Xavier que é bem pertinente a isso. Ele fala a questão da rua, né, dos treinos e de como a gente jogava na rua. A maioria das crianças que chegam para a gente, ela já tem uma vivência do futsal, do futebol em casa. Seja chutando uma bola na parede, seja brincando na rua de enjoada, de bobinho, de travinha de praia, como a gente brincava. Então, eles já chegam com essa bagagem. Tá? Então, eles aprendem muito mais na rua do que propriamente nos nossos treinos. Então, se a gente não trouxer aquela vivência da rua, aquelas brincadeiras da rua, para o nosso contexto do futsal, inseridas na quadra, a gente vai perder aquelas crianças, porque elas estão ali para sentir prazer. Se elas não se sentirem motivadas no nosso treino, a evasão ela vai ser enorme, né? A gente não consegue prender aqueles meninos, como a gente tinha falado. Se a gente colocar uma fila muito grande para que o menino dê um chute na bola, para que ele faça uma ação técnica, e daqui a 5 minutos ele venha fazer outra ação, qual é a motivação que esse menino vai ter? Né? Eu acho que nenhuma. Infelizmente, não tem como motivar ele. É isso. Diego, cara, é sempre muito bom conversar com você, é sempre bom trocar essa ideia. Você é um cara muito inteligente, muito participativo, busca muito, né, os conhecimentos e também sempre
sempre disposto, né? A disposição, a boa disposição, ela é sempre importante para o nosso trabalho, para que a gente possa colaborar com aquilo que a gente se compromete, né? Seja a educação, seja as modalidades esportivas, né? Seja qual for aquele meio em que a gente enveredar, né? Que a gente quiser fazer a contribuição, fazer a colaboração. É sempre muito bom falar com você. Sei que esse nosso papo podia durar 24 horas, e nós teríamos assunto suficiente para falar sobre o futsal, não só da sua história, que é uma história muito vencedora, por conta do seu esforço, mas também na parte técnica é sempre bom a gente bater um papo sobre isso, trocar essa ideia e aprender sempre mais. Tem algum assunto que a gente não tocou, que você queria destacar, alguma coisa que você queria falar, falar sobre alguém, alguma coisa em especial que a gente não abordou nessa nossa conversa? Não, eu agradeço, né, ao convite feito por você também. É muito bom a gente estar trocando essas vivências, né? Isso aqui não é uma palestra, não é um curso, a gente está conversando mesmo sobre futsal. Então, quero deixar aqui os agradecimentos, né, a todos que estavam aí assistindo a nossa live e espero que a gente tenha contribuído um pouco para eles, né, para reflexão mesmo. Foi mais uma reflexão do futsal. E quero dizer que isso é a minha verdade. Não é que é o certo a fazer. É a minha verdade, como você tem a sua, como o Marquinhos Xavier tem a dele, como o Rafael Braga tem a dele, o Romildo, e dentre outros. Então, essa é a minha verdade. Estarei sempre abertos a conversas, né, com você ou com qualquer outro amigo. E espero que passe logo essa fase que a gente está vivendo, que está terrível para todos nós, né? Somente para a gente Verdade. que do prato, da gente que gosta de estar ali na quadra, gritando, brigando, se estressando, né? Mas quando a gente faz com o coração, quando a gente faz com amor, é muito gratificante. Então, eu sou grato a tudo que vivenciei com o esporte. Devo muito ao futsal. Eu acho que eu sou o Diego de hoje, conhecido por muitos por conta do futsal. Então, até quando der, eu vou estar vivenciando esse esporte. Quando não der mais, eu vou ter que parar, né? Infelizmente, a gente tem que chegar um dia que para, né? Mas espero que demore muito, que a gente tenha muita dor de cabeça com as novas gerações que estão surgindo, que sempre é novo, né? A gente acha que sabe de tudo, mas quando chega outra turma, é uma turma totalmente diferente daquelas outras. A gente vai vivenciar as mesmas competições, as mesmas viagens, sendo que com um contexto totalmente diferente, com pessoas diferentes, né? Então, é muito bom, é muito grato ser professor de futsal. Grande Diego, você falou, né, não são palestras, não são cursos. Eu costumo dizer sempre, né, quando a gente está nesse bate-papo aqui com alguns amigos, é o bate-papo que a gente faz informalmente, né, só que agora sendo monitorado pela câmera e na presença de tantas outras pessoas, né, os bate-papos que a gente faz, que a gente sempre se reúne, conversa, troca ideias não só da vida, mas também das questões técnicas, das questões do esporte em si, e todos nós sempre temos muito mesmo a aprender. Eu sempre costumo dizer que não existe quem conclua os estudos, né? Um professor, ele é sempre um eterno estudante, um eterno aprendiz, e isso vai ajudar bastante nas nossas características do que nós temos a contribuir com todos. Diego, obrigado mais uma vez, cara. Sucesso para você sempre. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, não só do trabalho, mas da pessoa que você é um cara espetacular. Falo isso não por média, quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer média com ninguém, mas eu gosto de dar o devido crédito a quem merece. E você é um desses caras merecedores. Um abraço, Diego, sucesso. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu, Júnior. Você sabe que a recíproca ela é verdadeira também, né? Então, estamos juntos aí, qualquer coisa, só dá um toque. Valeu, obrigadão. Um abraço, meu irmão. Estamos sempre à disposição. A todos vocês que acompanharam a gente aí nesse bate-papo, né, que estiveram interagindo também, todos mandaram mensagem aí, o Paulo, o professor Luciano,
lives, né, a participação de todos vocês nas próximas lives também. Um abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se vê por aí nas quadras e nas lives também, e nas aulas. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.